Depois de mais de 1000 quilômetros cruzando o deserto, a gente achou que nada mais podia nos surpreender. Saímos do silêncio absoluto do deserto. Caímos direto no caos mais louco que já vivemos. Marrakech não te recebe, ela te atropela. E como bons turistas achamos que estávamos no controle. Em menos de 10 minutos fomos cercados, pressionados e literalmente extorquidos bem no coração da cidade. Chegamos aqui em Marrakech. Hoje a gente nem ia gravar nada, porque Marrakech é uma cidade grande, é muito barulhenta, é um caos total. É legal? É. Mas não foi esse tipo de coisa que nós viemos buscar aqui no Marrocos. Nós queríamos era deserta, em lugares remotos, passar perrengue. Mas já que a gente está aqui em Marrakech, né? Por que não gravar um pouquinho da nossa história hoje para a gente ter registrado? Aí eu falo para vocês, a gente estava morrendo de fome, a gente veio comer num restaurante que não é marroquino. É um restaurante mais puxando pro libanês. A comida tava boa? Tava. Mas não tinha nada demais. A gente pediu um chá aqui. Agora a gente vai tomar um chá porque isso aqui é marroquino. Olha, eu aprendi a servir um chá muito bem agora. Esse marroquinho tá cheio de camadas. E teve tantas camadas que a gente nem gravou, porque era tanta coisa. Acho que a gente tava assim, transbordando tanta informação diferente, tanta coisa nova na nossa cabeça. Eu e o Duda, nós compramos um bulizinho desse aqui, um marroquino, pra fazer chá. E a gente toma chá agora quase todos os dias. Porque aqui em qualquer esquina que você vai, você encontra menta. A menta plantinha mesmo, sabe? E aí, o nosso bule é igualzinho, só que ele é grande. Aí a gente comprou o nosso bule num souk, no primeiro souk que a gente chegou. Quanto você pagou mesmo? 600. Duda pagou 600 dirhams no bule, que dá mais ou menos uns 60 euros. Aí, depois a gente começou a descobrir em outros lugares que tinha, tipo, por 300, 250. 149. O Duda, ele é sempre enganado pelos locais. Eu lembro da vez que ele foi enganado lá na Sardenha. O tiozinho vendeu pra ele um chupito caríssimo, ele achando que o tio tinha dado pra ele. E agora tem mais a história do bully pra eu poder zoar ele pro resto da vida. Eu conto pra vocês a maior, né? A gente começa aí nessas cidades que tem lojas turísticas e a gente acaba comprando milhões de coisas. Uma delas, ou melhor, várias delas são copinhos assim, ó, copinhos simples pra você tomar chá. Cada lugar que a gente vai, a gente compra 2, 3, 4. Lá no Kong tem uma coleção de copos que assim, tá um de cada cor, sabe? Um de um lugar diferente. É onde a gente guarda tudo isso. É onde guarda. Não tem espaço. Tava passeando hoje nas... Tudo vai colocar chá de novo. Nos sucos aqui do Marrakech. E aí, a gente achou esses negocinhos aqui, ó. De colocar o copo em cima, sabe? E a nossa mesa lá no Kong tá detonando. Porque a gente coloca o copo molhado e estraga. Daí o Duda comprou mais tranqueira pro Kong, né? É bonitinho até, lembrança legal isso aqui de Marrakech, mas daqui a pouco o Kong não vai mais sair do lugar de tanta tralha que a gente tá enfiando lá dentro, né? Onde guarda tudo isso? Nós viemos andar aqui na praça principal depois do almoço. Tá ouvindo essa musiquinha? São os encantadores de serpentes que a gente só vê nos filmes. Elas estão aqui na frente, eles ficam com elas soltas. O Duda, eu sei que tem medo. Tem medinho. Aqui os caras, eles pegam umas cobras e enrolam no seu pescoço. Óbvio, né? Que você tem que pagar pra tirar foto e tal. Será que o Duda tem coragem de dar com uma cobra enrolada no pescoço? Vamos lá. Duvido que você tem coragem. Tem coragem? Essa cobrinha aí não é de nada. Tipo, uma cobrinha merrequinha aí. Tipo, isso aqui, ó, desse tamanho. Eu só acredito vendo. Aquela que faz assim, sabe? Só acredito vendo. Vamos lá. Oh, eu não sei porquê, mas eu acho que tem uma cobra atrás de você. Ai. Você vai lá tirar foto com a cobra? Vamos lá. Tem milhões de bichos aqui. Tem macaco, tem cobra, tem bicho, tem tudo. Cadê? Hã? Aqui é o famoso souk, que você entra lá dentro, tem milhões de lojas para você visitar. Tem roupas, tem frutas, tem carne, tem tudo que vocês imaginam aqui. E aqui é a musiquinha da cobrinha.
Vamos lá. Ei! Pergunta quanto que é antes pra tirar a foto. Pergunta quanto é, grupo. Regra número 1 pra você fazer aqui no Marrocos é quando você vai em qualquer lugar, assim, vai comprar coisas ou fazer qualquer coisa, pede desconto ou pede quanto é o preço. Exato. Falei pro Duda o tempo todo ali, pergunta quanto que ele vai cobrar. Duda, não vai cobrar nada, a gente dá o Não dinheirinho. falei isso não falei Daí, não. na hora, no final, o cara queria 100 dirhams pra tirar foto. 100 dirhams é tipo 10 euros, é caro. Eu já tinha lido nos reviews que você dá 5 euros pra eles, já tá bom. O cara queria depois já 200 dirhams, né? É, Daí no final ficou por 50, que era o que a gente tinha ali. mas pô, se tirar uma foto com a cobra lá, Nádia. A Nádia. Nádia. O cara tá chamando você lá, Shakira. Shakira, só porque é loira. Sei Engraçado que eles ficam chamando de coisas diferentes. Esses dias uma criancinha ficou chamando de Habiba. A garota chama de Shakira. Shakira. Waka, Tô na África. Olha. Acho que esse tá legal, né? Bem pequenininho. How much? No problem, you give me what you want. Give me what you want. Wait. Quanto, Gru, primeiro? Pagar o que querias, pagar o que querias. Ela quer mostrar pra você. Ela já tá pintando. Ó, que bonito. Só que tem uma mão certa pra fazer. Olha que linda. Sara. Ó, ficou bem bonita a minha mão, mas quando vocês vierem pra cá, nunca faço nada sem pedir o preço antes. Eu sentei, a mulher falou, escolhe qual que você quer, e daí eu fiquei perguntando quanto que é o preço. Não quis falar, disse assim, você paga quando você quiser no final. E eu já tinha pesquisado que isso aqui custa mais ou menos 100 dirhams, ou mais ou menos 10 euros, que é o preço para pagar. Ela puxou a minha mão e começou a fazer. Falou, nossa, me dá o quanto você quiser. Aí no final, ela queria que a gente pagasse 800 dirhams por isso aqui. Dá quase 80 euros. Como assim? Daí, assim, os marroquinos são pessoas muito amigáveis. A gente já teve várias situações de deixar o dinheiro cair no chão, o cara ir lá pegar, te entregar, e são muito honestos. Mas o que eu percebo é que nas grandes cidades, eles tentam se dar bem em cima de turistas. Aí, como o Duda estava gravando o tempo todo, eu fiquei falando para ela que a gente gravou tudo e que ela falou que eu poderia pagar o quanto eu queria, nunca falou em 800 dirhams, porque eu não ia fazer isso. Enfim, no final, a gente deu 200 euros para ela. Morreu o assunto, 200 dirhams, que dá mais ou menos 20 euros. Morreu o assunto, mas, poxa vida, para que querer tirar vantagem de turistas, né? A gente está indo ali prestigiar o trabalho, para tentar ajudar, e aí a pessoa faz isso, eu fico muito brava desse tipo de coisa. Enfim, quando vocês vierem para o Marrocos, não comprem nada, não façam nada antes de pedir o preço. Tô brava agora. O que tá escrito aí na sua mão? Daí a hora que a gente começou a causar pelo preço, né, ela escreveu rapidinho o meu nome aqui, ó. Ó, esse é meu nome escrito em árabe, Patrícia em árabe. Daí o Duda disse assim, duvido que tá escrito isso, tá escrito sua trouxa. Quem fala árabe aí, tá escrito Patrícia mesmo? Ou assim, ó. Tá escrito trouxa. Cá estamos nós, esperando o nosso táxi. Ele pega a gente no campo e traz pra cá, e agora na volta, leva de volta. Mas que caótico que é o trânsito aqui em Marrakech. Parece São Paulo, não? Eu acho que é pior que São Paulo aqui. É muita moto, muita gente. É uma bagunça. Mas é muito legal a cidade, né? É Apesar de moto, ser grande. carro, carruagem de cavalo, tudo junto, misturado e sem dar seta. Agora a gente vai voltar pro nosso camping. A gente andou pra caramba ali dentro. Cansamos, comemos, fomos enganados, mas Vamos não, Allah ela tá foi vendo. enganada, eu só... Allah está vendo.
E é isso aí, a gente vai voltar pro camp agora. Espero que seja tudo bem com o Kong lá, né? Quais suas impressões de Marrakech? Olha, eu gostei. Achei que é o que eu costumo dizer aqui do Marrocos. É um caos organizado, mas você se sente seguro, é legal, é gostoso de ver uma cultura tão diferente da nossa, assim. Então a gente aproveitou bastante o dia aqui nessa cidade que parece ter um muro, né, em volta. Marrakech, ela é toda murada. A cidade tem 27 quilômetros de muro. Tô só de olho aqui pro tio não deixar a gente pra trás, né? Imagina ficar perdido aqui em Marrakech. Mas é muito legal essa cidade, é bem grande. Ela mistura o antigo com o moderno. A gente ficou só na parte antiga aqui, que é onde tem as lojas, tem os restaurantes. Mas tem uma parte moderna. Tem várias lojas de grife, tem uns hotéis bem caros. O moço do táxi estava falando para nós que custa 4 mil euros a diária num hotel, né? E tem uns shoppings também bem legais. Então Marrakech é para todos os gostos, né? É legal. E adivinha, a gente comprou muita coisa aqui, ó. Vou até mostrar para vocês. Menta. Começando com a menta. Chá de menta todo dia. Então tem que ter uma mentinha aqui. Mentinha fresca. Ó a carruagem de cavalo. Ó. É isso aí, por hoje é isso, pessoal. Partiu camping! Sete e meia da manhã. Acordamos bem cedinho para poder ver esses balões aqui. A gente dormiu aqui nesse vale, que não tem nada, não tem muita coisa. Mas tem esses balões de manhã. Então eles acabaram de subir. A gente vai ligar o Kong e vai tentar ir atrás deles para ver onde que eles pousam ali embaixo. Marroquinos, mais um dia aqui. Hoje eu ia dar mais um check daquelas coisas que a gente queria fazer do Kong, que era trazer ele, vir ver os balões subindo aqui em Marrakech, em Marrocos. A gente acordou super cedo hoje e a gente tá vindo aqui pertinho dos balões, porque a gente tava lá em Simão, bem longe, numa caída lá pra ninguém ver a gente à noite. Então a gente tá vindo aqui pra pertinho, eles já começaram a subir. Contei aqui no céu, tem no mínimo uns 45 balões, ainda tem mais balões subindo. O Marrakech é turística, não sabia que tinha tanta gente que ia voar de balão. E aí, você já voa de balão, tem coragem? Eu tenho vontade, mas coragem me falta ainda. O Duda também, ele tem pavor de altura. E assim, a gente já viu tantas coisas com balões, que tá louco, eu prefiro ficar aqui no chão olhando eles de longe com o Kong. Olha o nascer do sol ali nas montanhas, ali as montanhas do Atlas, elas estão com neve já. E os balões subindo aqui na frente, olha que linda essa paisagem. Depois de algumas semanas aqui na região bem desértica do Saara, andando lá no meio do desertão, em lugares que quase não tinham pessoas, só camelos e muita areia, a gente está vindo aqui em direção ao litoral de novo. A gente veio até Marrakech, deu uma voltinha ali, fomos ver os balões e agora a gente está indo em direção a Casablanca. Mas a gente não vai chegar em Casablanca. Primeiro que a gente já conheceu Casablanca uns 3 anos atrás, quando nós paramos com o navio da MSC aqui no Marrocos. E a cidade é bem grande, é bem caótica, então para entrar com o Kong lá dentro de Casablanca é aquele BO, né, que a gente já sabe como é que é. E não tem muitos lugares para você parar lá, se não me engano tem 2 ou 3 campings, mas eles não são muito bons. Então a gente resolveu ir um pouquinho mais para frente em Casablanca, já meio que subindo, sentido Europa. Tem um camping bem legal lá perto da praia, tem algumas lojas perto, restaurantes, mercados, tudo que a gente está precisando agora, né, depois da imersão ali no Saara. Sem nada, sem restaurantes. Ai, que saudade de comer um tagine, um cuscuz gostosão. A gente tá indo lá ver se acha alguma coisa. Tô aqui falando com vocês, gesticulando. Tô olhando aqui a minha tatuagem de rena que eu fiz aqui tem uns 3 dias, ó. Já tá começando a sair. O engraçado é que quando eu olhava essa tatuagem aqui no primeiro dia, eu ficava indignada com aquela tipo, ficava lembrando o que ela fez comigo. Mas agora eu já abstraí, já esqueci dela e agora só tô aproveitando. Eu adorei, eu achei tão lindo isso aqui. O primeiro dia eu fui no banheiro à noite, eu levei um susto da minha mão, porque eu não tava acostumado com esse negócio aqui. Mas agora já acostumei, parece que é meu, só que tá saindo, dura nada. 3, 4 dias já era, né?
Vou começar a ficar feia, tem que tirar ela. Acho que sai com álcool isso aqui, espero. Marrocos não é só feito de estradas ruins e areião, não, pessoal. A gente está na A3 aqui, que é a principal rodovia que liga as cidades maiores que tem aqui, que é Casablanca, Rabat, Agadir, onde tem mais população também, né? Então a gente encontra muitos caminhões aqui nessa pista e parece que a gente está numa pista da Europa. É gigante, é larga, é bem sinalizada, as subidas não são tão inclinadas, paga pedágio, né? Mas a gente achou bem barato o pedágio aqui no Marrocos e vai muito rápido. Então a gente tem pela frente, acho que umas 3 horinhas de viagem agora, mas eu até gosto de dirigir aqui. O Kong não está nem mais acostumado com isso. Chegamos em Casablanca, a cidade bem grande aqui. A segunda maior cidade do Marrocos, né? Muitas construções, canteiro de obras. A gente consegue observar aqui do lado da estrada que tem muitas favelas. Aqui na frente acho que tem umas casas caindo os pedaços mesmo. Daí você vê de um lado as coisas modernas e novas e aqui ó, do outro lado a pobreza. Como é dirigir em Casablanca? Agora tudo certo por aqui. A gente está indo por um rodoanel aqui por fora, para não passar por dentro da cidade que é muito cheio, né? E tranquilo, andar nessas estradas depois de andar no deserto é assim, nossa, parece que eu tô na Alemanha, numa autobahn. 3 pistas, asfalto lisinho, nota 10. Engraçado o jeito que eles constroem a cidade, que os prédios eles constroem um em cima do outro, ó. É um aperto, né? E tem muito espaço em volta. Olha lá, um colado no outro. Nós acabamos de chegar aqui no Port Med, que é antes de você atravessar ali para a Europa. E hoje a gente está tentando passar antes da nossa data marcada, que o seguro do Kong vence daqui 2 dias.